E o deputado Domingos Sávio voltou a colher assinaturas de parlamentares para apresentar a proposta à emenda à Constituição que permitiria ao Poder Legislativo anular decisões do Supremo Tribunal Federal que extrapolem os limites constitucionais. O parlamentar havia iniciado a coleta de assinaturas para as propostas antes do início do período eleitoral. Mas no mês de junho, em virtude de críticas da imprensa e de outros parlamentares ao projeto, Domingos Sávio não deu continuidade ao trabalho. Pela proposta, sempre que uma decisão judicial não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos limites constitucionais, o Congresso Nacional, por maioria qualificada dos membros, poderá sustar a decisão. A proposta já conta com 50 assinaturas até o momento. Será que o Congresso acordou? Esse é o tema do debate do meio-dia em Brasília, nessa segunda-feira, e trouxemos para explicar a proposta o deputado Domingos Sávio, que vai conversar com a gente juntamente com o jurista Lênio Luiz Streck. Sejam muito bem-vindos ao debate. Olá, obrigado. Muitíssimo obrigada, deputado. Muitíssimo obrigada, doutor Lênio. Obrigado, Kisla. Doutor Lênio, um prazer também poder debater com você. Prazer. Quero agradecer a oportunidade. De fato, nós atentamos para a necessidade de buscar um aperfeiçoamento da nossa Constituição no início deste ano, por em torno do mês de maio para junho. Começamos a colocar a proposta em discussão, mas vimos que estava havendo uma espécie de contaminação política pelo período eleitoral. E o debate que nós queríamos não era um debate de esquerda ou de direita, e muito menos promover uma interferência no Poder Judiciário. O que nós queremos é justamente preservar a Constituição brasileira e estabelecer no artigo 49, que fala das prerrogativas do Congresso Nacional. Portanto, não estamos mexendo em cláusula pétrea, nós estamos apenas deixando claro nas prerrogativas do Congresso Nacional, que é tratado no artigo 49, algo que até, de certa forma, o artigo 49 mencionou. Tem um parágrafo 11º que diz que é de competência do Congresso preservar para que outros poderes não interfiram, não lhe usurpe, não lhe tire as suas prerrogativas. Ou seja, é prerrogativa do Congresso preservar as suas prerrogativas constitucionais, que é principalmente ou fundamentalmente a de legislar. Pois bem, só que não deixou claro como agir quando nós tivermos uma atitude do Supremo que esteja indo além do que a Constituição estabelece. Quando o Supremo começa a legislar, começa a tomar decisão, chega ao absurdo de, em alguns níveis judiciais, dizer, já que o Congresso não decidiu, eu vou decidir. Ora, se o Congresso não decidiu, é porque ele ainda não construiu maioria para decidir aquilo, ou porque ainda não entendeu que aquilo deve ser objeto de uma mudança, porque o Congresso, cabe ao Congresso, né, o processo de legislar. Então, o que nós estamos estabelecendo é, com muita responsabilidade, com muita parcimônia, estabelecer que, quando houver uma decisão do Supremo, do STF, que esteja ferindo a Constituição, e para isso eu estabeleço na proposta que essa decisão tem que ter pelo menos um voto divergente, então não pode ser maioria absoluta. Se for maioria absoluta, questão pacificada. Mas se tem um voto divergente, e muitas das vezes esse voto divergente, ele próprio menciona que não está votando a favor, porque que o princípio constitucional estaria sendo, de alguma forma, ferido. Neste caso, ainda com muita prudência, eu estabeleço a criação do chamado decreto do Congresso Nacional. Precisaria de maioria simples dos deputados e dos senadores para iniciar a tramitação. Não tem nada na nossa lei que é tão rigoroso. A conexão do deputado também instável, ele está em trânsito aí, voltando para Brasília. Aproveita e... Pronto, deputado. Então, eu dizia que, uma vez proposto por maioria simples da Câmara e do Senado, juntos, então, para iniciar, já é algo que é acima do que uma emenda constitucional, né?
mais rigoroso do que propor uma emenda constitucional. Aí você começa a tramitação que precisará de maioria constitucional, que precisará de 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado. Então, algo com muita responsabilidade. Não é como alguns tentaram desmerecer a proposta no início, dizer, não, qualquer decisão do Supremo, agora o Congresso quer invalidar. Não, não é nada disso. Agora, nós sabemos que o Supremo erra, ele não é infalível. E quando ele erra, e quando ele fere a Constituição, você vai recorrer a quem? A Deus. A Constituição brasileira ficou falha nisso. Ela não nos deixou alternativa para uma situação como essa. Temos exemplos concretos de decisões do Supremo equivocada, depois o Supremo voltou atrás. Né? Eu digo, por exemplo, a cláusula de desempenho. O Congresso votou lá no final do século passado, no início, virada do ano 2000, antes da eleição de 2002. Aprovamos a cláusula de desempenho. O Supremo alegou que era inconstitucional. Atrasou o desenvolvimento da política brasileira por quase 2 décadas. Agora, mais recentemente, votamos novamente. Houve quem dissesse, isso é inconstitucional, o Supremo vai derrubar de novo. Vieram os ministros, o primeiro a dizer foi o Gilmar Mendes, ele admitiu, erramos lá atrás, não era inconstitucional. Pois bem, erraram e atrasou o país em 20 anos num processo de evolução política, que essa cláusula de desempenho acaba com aquela fábrica de partido que virou um birô de negócios partidários. Então, a nossa proposta, eu não tenho a pretensão que ela seja já o suprassumo, mas é preciso enfrentar esse debate, porque hoje há desarmonia. E por que há desarmonia? Porque há desequilíbrio entre os poderes, porque tem um poder que está se colocando como Supremo, não como Suprema Corte do Judiciário, que essa foi a concepção do Constituinte, quando deu a ele a condição de Supremo para a decisão no Judiciário. Ele se coloca acima do Legislativo, acima do Executivo, né? Toma decisões monocráticas que ferem a Constituição, né? E, infelizmente, isso aí gera uma insegurança jurídica no país e até um ambiente de desarmonia entre os poderes. Eu não ouvi você, Kiss, mas é para eu falar isso? Isso. A sua avaliação sobre a proposta. Sim. Vamos lá, deputado. É o seguinte, eu sou insuspeito para falar sobre ativismo judicial, porque sou o que mais escreveu sobre isso. Também queria dizer que, se tem problemas com relação ao Supremo Tribunal, por exemplo, de outro modo. Eu lembro de uma pequena história que faz parte do mundo já, né, há séculos, foi escrita em 1748, Aventuras de Gulliver. Tinha um problema lá que deu uma guerra, Thaís, entre 2 povos. Morreram 30 mil pessoas, os liliputianos. Sabe qual era o problema? O problema é que eles estavam guerreando pela seguinte problema. Como se quebrar o ovo. Aí um gaiato, alguém lá teve a ideia de dizer, vamos fazer uma emenda constitucional dizendo como se quebra um ovo. Aí botaram lá, todos devem quebrar o ovo pelo lado certo. Morreram 30 mil pessoas. Qual é o lado certo do ovo? O grande problema da tese do deputado é que isso já estava na Constituição, de certo modo, lá da ditadura Vargas, é saber qual é a decisão correta. Por quê? Quando o Supremo erra, ok, aleluia, irmãos, quando o Supremo erra, o grande problema, quem diz que o Supremo erra e que circunstâncias uma decisão está errada? Esse é um problema do direito. Claro que existem respostas melhores que outras, mas, por exemplo, acabar, e o Brasil seria de novo uma espécie assim de lição para o mundo de um lado meio atravessado. Explicar para o mundo que os diálogos institucionais, porque no fundo o deputado, com a emenda dele, com toda boa fé que tenha, ele está mexendo numa coisa chamada diálogos institucionais, que significa relações entre os poderes e alguém dizer por último.
O deputado está dizendo que quem tem que dizer por último é o legislativo. Só que o legislativo não tem expertise em jurisdição constitucional. E nós estamos falando de jurisdição constitucional. A menos que a gente agora comece a ter um parlamento com experts em jurisdição constitucional. Cada deputado todos os deputados vão ter que ser juristas para poder aquilatar qual é a decisão correta, deferimento ou não. Por quê? Nós não podemos fazer uma emenda dizendo que quando os médicos erram, a gente vai fazer uma assembleia dos médicos para decidir qual é a operação certa que os médicos não utilizaram. Assim, nós não podemos também levar para o parlamento a análise da jurisdição constitucional, porque os deputados fariam melhor a análise da jurisdição constitucional que os que são pagos para isso e que são designados para isso e que estão dentro daquilo que o mundo todo... Isso não é uma ideia brasileira. Isso começou em 1803. Nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo. Hoje, todo mundo. Só existem 2 ou 3 países em que a coisa não é exatamente igual à Europa e os Estados Unidos, que é o Canadá, que tem um diálogo, aí é diálogo mesmo, entre o judiciário e o parlamento para discutir, e aí sim, talvez, se o deputado fosse, digamos, sugiro uma discussão com o pessoal do Canadá, que é um país que tenta fazer algo diferente. Agora, toda a Europa, os Estados Unidos, toda a América Latina, ninguém ainda teve a ideia do deputado Domingos Sávio. Por exemplo, se tem problemas, não dá para tirar fora a água suja e deixar a criança junto. Acabar com diálogos institucionais e acabar com a jurisdição, ou não é acabar, eu sei. Quando o Supremo erra, a resposta melhor estaria com o Legislativo. Corrigir o Judiciário. Ora, antes disso, nós poderíamos fazer no Brasil um Tribunal Constitucional. Antes disso, nós poderíamos, e aí sim, deputado, eu mesmo tenho um projeto lá para o processo penal. No processo civil, que o senhor votou junto, um bom projeto, um bom Código de Processo Civil, que ninguém cumpre. O que nós podemos fazer, e eu sou seu parceiro nisso, me coloco à disposição com meus 40 anos de professor, 85 livros, me coloco à sua disposição mais com outros companheiros de jornada de processo e direito constitucional, para colocar critérios de decisão na legislação que os juízes têm que cumprir, que os ministros do Supremo têm que cumprir. Quando eles cumprirem esses critérios, tenha certeza que não vai precisar que o parlamento possa dizer que vai corrigir aquilo que os juízes julgaram mal. Critérios, nós não temos critérios. O senhor atira bem no padre, mas não sei se acerta na igreja. O senhor tem uma grande percepção do problema, mas a gente pode ajudar no meio do caminho para tentar arrumar. O perigo do seu projeto é atirar fora a criança junto. E nós poderíamos limpar essas fraldas todas dentro do parlamento com critérios de decisão. E permita uma observação. Pode falar. Eu me sinto já muito contemplado, porque fico feliz de poder ouvir do senhor, porque é uma grande autoridade jurídica, um grande profissional, né, do direito, e poder ouvir a sua disposição de contribuir para que a gente busque uma solução. Quando o senhor também reconhece que eu enxergo, né, ou pelo menos tento apontar um alvo ou um problema e buscar a solução desse problema, o que hoje me motiva a trazer o assunto novamente, professor, é porque, veja bem, não sou eu. Se hoje o senhor fizer uma pesquisa, o senhor vai ver que uma parcela, e olhe que há pouco tempo era o contrário, há pouco tempo o Supremo, as cortes máximas desse país gozavam de uma grande reputação. Hoje,
já há um inconformismo popular, já há um sentimento de desconfiança. Isso compromete, inclusive, algo que eu quero preservar. Eu quero preservar o nosso poder judiciário sendo respeitado, sendo valorizado, a nossa Suprema Corte sendo compreendida como algo que, de fato, merece a confiança de todos nós. E quer ver, se permite, deputado... Acontece que você não tem como corrigir, aí vem o discreto. Mas eu, só para concluir, eu queria que o senhor observasse uma coisa no meu projeto. Eu não trago para o parlamento a prerrogativa de que nós é que vamos dizer que o Supremo... Não, sim, eu entendi. Porque eu estabeleço que seria só quando a decisão não é unânime. E, portanto, quem lá dentro do próprio Supremo, ao fazer um voto divergente, já aponta que a decisão não está absolutamente contemplada. Não, eu entendi. Do direito. Então, eu tentei dar uma de jornalista, sim, e para as pessoas. E esse problema precisa ser enfrentado, né? Claro. Enfrentado significa que o meu texto terá que ser aprovado na íntegra, mas que ele possa servir de base para a gente enfrentar um problema que é real. Hoje há uma desarmonia dos poderes, que é esse desequilíbrio, a essa fragilidade na nossa Constituição. Deputado, deixa eu só lhe dizer uma coisa final aqui, que é muito importante, e a sua boa vontade, a sua boa fé são muito importantes, porque de fato, um país que tem um código de processo, por exemplo, que diz, no artigo 489, como se deve fazer uma decisão, e isso não é seguido, porque aí tem um problema. Nós temos uma legislação, nós temos o Código de Processo, tanto é que o parlamento fez um belíssimo código. O parlamento tirou, inclusive, o livre convencimento. Por quê? Um dos problemas, se os juízes decidem por livre convencimento, ou ministros, eles não estão decidindo conforme a lei, mas conforme o convencimento. Ora, o juiz não é deputado. Então, veja que nós temos uma série... Veja o espaço que o senhor tem, o espaço que o senhor está colocando, se o senhor tiver, e tenho certeza, a sua posição republicana de abrir isso, o senhor pode marcar um golaço na medida em que nós podemos discutir uma ferida narcísica do processo brasileiro, que é como se decide e como limitar e controlar as decisões, porque se o senhor fosse fazer uma tese de doutorado e perguntasse, deputado, qual é a sua tese? O senhor diria, eu quero fazer uma tese de como se controla decisões judiciais para que os juízes não decidam como querem. Não é isso? Basicamente é isso. Olha, eu fico muito feliz de ouvir essa sua consideração, porque ela demonstra que a minha iniciativa é absolutamente necessária, o que não significa, eu volto a dizer, que o texto tenha que ser aprovado na íntegra como foi proposto. Até porque, veja bem, ora, voltando lá na argumentação de por que nós devemos também preservar e defender a Constituição. Né? Não pode dizer, só o Supremo que vai defender a Constituição, só o Supremo que vai respeitar. Não, o parlamento é quem elabora a Constituição. Nós não precisamos necessariamente ser juristas, todos nós parlamentares, para podermos trabalhar nisso. Se assim fosse, nós não poderíamos fazer emendas à Constituição. E nós o fazemos, né? Em nome do povo brasileiro e dentro do princípio constitucional das nossas prerrogativas. Mas veja bem, ao apresentar a proposta, se nós tivermos pessoas como o senhor alertando que a sociedade e a Câmara Federal representando a sociedade, o Congresso Nacional, deve estudar o assunto, eu devo conseguir colher as assinaturas. Colhendo as assinaturas, inicia-se um processo. O primeiro passo será demonstrar na Comissão de Constituição e Justiça que isso não é cláusula pétrea. Nós estamos apenas estabelecendo alguns mecanismos que preservem a boa aplicação do direito, a boa aplicação da função de cada poder. Pois bem, a partir daí cria-se uma comissão especial que vai estudar o texto, detalhar o texto, elaborar o texto final, para aí sim ser votado. Então, veja bem, ao invés de nós ficarmos com o povo ir nas ruas, querendo que feche o Supremo, que é um absurdo, né, dos absurdos, né, querendo agredir ministros do Supremo, que é outro absurdo, né,
nós precisamos de aperfeiçoar a nossa legislação. Claro, tem que fazer audiências públicas e uma série de coisas. Com o poder exercendo plenamente a sua missão. É isso que eu quero. Perfeito. Maravilha, estamos aí. Nós temos um grande... Aproveitando a sua participação aqui no debate, a gente falando muito sobre essa questão dos limites, talvez, do STF. Esse final de semana, na verdade, na sexta-feira, o Conselho Federal da OAB, a seccional do Conselho Federal, pediu a providência da OAB no sentido de atuar junto ao STF, e eles alegam uma violação das prerrogativas dos advogados. Doutor Lênio, qual a sua avaliação sobre esse assunto, sobre esse cenário? Os próprios advogados estarem agindo nesse sentido. Mas isso é um problema. Se as seccionais da OAB acham que a decisão do ministro Alexandre é errada, primeiro, isso não cabe para a OAB Nacional discutir, porque isso é uma decisão concreta. Isso não cabe à OAB decidir entrar, é um equívoco. Segundo, se prerrogativas dos causídicos estão sendo violadas, isso não será feito pela OAB Nacional, porque existe a súmula 14, existe legislação para os casos concretos. Eu acho que as seccionais politizaram isso. Eu queria que as mesmas seccionais tivessem entrado duramente com um manifesto para que se implementasse a lei do Estado Democrático de Direito contra os atos que o próprio deputado reconhece. Não se pode fazer atos contra o Supremo Tribunal, nesse sentido que faz, com agressões, etc., e pedir intervenção militar. Eu queria que a OAB, as seccionais, essas fizessem um duro manifesto contra as pessoas que querem intervenção militar, porque um advogado que jura defender a Constituição jamais poderia sequer passar perto de uma manifestação em que se pedisse intervenção militar, porque era como um médico passar no meio de uma manifestação contra os antibióticos e pela volta da sangria quando tem infecção. Tem coisas que não fecham. Então, eu acho que se equivocaram essas secções. Não tem nada a ver com uma questão que eles talvez quisessem. Acho que politizaram. Deputado Domingos Sávio, sua avaliação sobre o assunto. Olha, veja bem, nós temos inúmeras situações. Existem algumas questões atualmente que estão literalmente à flor da pele, os nervos aflorados e as disputas muito acaloradas. Mas eu costumo usar exemplos concretos de decisões do Supremo que ferem a Constituição e que depois eles voltaram atrás. No início do debate aqui eu lembrei a cláusula de desempenho ou a cláusula de barreira. Por que nós tentamos aprovar isso lá no início deste século? 2002, parece que foi aprovado, e o Supremo derrubou dizendo que era inconstitucional, porque estava havendo uma fábrica de partidos. Foi um erro essa decisão do Supremo. Quando veio a Operação Lava Jato, descobriu-se que um delator informou que do dinheiro da propina ele recebeu para pagar a compra de um partido político lá na eleição de 2014. Isso despertou de novo a necessidade de se votar a cláusula de barreira ou de desempenho, porque ficou evidente que estavam se fabricando partidos políticos para negociá-los. Aprovamos, e aí o Supremo dessa vez disse, não, nós erramos. Agora nós estamos em vias aí de ter uma outra decisão que pode botar fogo no campo. O Supremo decidiu, analisando a questão lá de Raposa Terra do Sol, em Roraima, que existe um marco temporal, que é a Constituição de 88, que estabeleceu que terras ocupadas por indígenas são, portanto, patrimônio da União. Ocupadas, que estavam ocupadas no ato da promulgação da Constituição. Pois agora o ministro Barroso já vem com o entendimento seguinte, que não, o marco temporal não existe, embora o Supremo já tenha decidido. A maioria dos conflitos da história da humanidade, até as grandes guerras, é por disputas de espaços territoriais. O Brasil levantou uma bandeira branca com relação a isso, e o Supremo fez isso, ao estabelecer o marco temporal. Agora o Supremo está em vias de
retroceder, derrubar a própria decisão do Supremo. Uma hora ele decide de um jeito, outra hora decide do outro. E o parlamento vai ficar de braços cruzados, como se o Supremo é que tivesse a última palavra, inclusive para mudar o entendimento sobre a Constituição. Ora, o entendimento sobre a Constituição é aquele que lhe é dado pelos constituintes. Não é o juiz que vai estabelecer o que a lei está dizendo. Quem diz o que realmente a lei estabelece são os representantes do povo que fazem as leis. É isso que preconiza o nosso direito constitucional. Então, é nesse sentido que eu insisto que nós temos que debruçar sobre o tema, enfrentar esse problema para preservar o equilíbrio, para preservar o que acabou de dizer o professor. E uma pessoa de bom senso, verdadeiro democrata, pode estar aí por aí defendendo intervenção militar, defendendo fechamento supremo, defendendo qualquer asneira dessa. Agora, se nós não tivermos a coragem de dizer que eles estão extrapolando, que eles estão errando, nós vamos fazer coro com a decisão de minorias, ou de um ou dois, que acaba transformando isso aqui numa ditadura do judiciário, não é? E Rui Barbosa já dizia, é a pior das ditaduras. Temos coragem de enfrentar o problema. Doutor Lênio. Kiss, eu tenho um outro programa que eu tenho que entrar no outro programa que eu entro a meia hora. Eu tenho que entrar no avião aqui, por isso que eu estou com esse celular na mão, vocês me perdoem. Não, tranquilo. Deve estar aí. Esse deputado está tremendo, né? Porque eu estou em movimento aqui, embarcando para Brasília. Deputado, mande notícias. Deputado, mande notícias. Kiss, beijo para você. Abraço, deputado. Muito obrigado, Lênio. Muitíssimo obrigado, deputado, pela participação. Sempre estou à disposição. Fazer debates saudáveis e de alto nível como esse é uma maravilha. Ok? Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado aos debatedores. Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.